Vamos ler Lucas capítulo 14, do versículo 25 em diante. Lucas 14, 25. Hoje é uma noite que nós celebramos o sacrifício de Jesus. Nós celebramos a nova vida que Ele nos deu pela graça, pelo seu sangue, pelo seu corpo, a salvação. Nós celebramos o perdão dos pecados. Nós celebramos que temos uma nova vida em Cristo. E a pergunta que eu faço para você antes de lermos Lucas 14, 25 é: qual o valor que você dá para o reino de Deus? Qual o valor do sacrifício de Jesus para você? O quanto isso vale para você? Vale pouco? Vale muito? Vale mais do que algumas coisas? Vale menos? Se nós formos colocar Deus e o seu reino numa lista de coisas da sua vida, em que posição da lista está o reino de Deus e a sua justiça? Em que posição da sua vida está Jesus e o seu sacrifício? Qual a posição que Deus ocupa na sua vida? Cutuca o irmão do teu lado e diz assim: que posição Deus ocupa na sua vida? Cutuca o do outro lado também. Que geralmente é fácil a esposa cutucar o marido. Viu? Hã? Esses dias o irmão me disse: pastor, às vezes tu traz umas palavras sobre família, eu chego em casa com as costelas roxas, de tanta minha mulher me cutucar. Glória a Deus quando a palavra fala conosco. Mas é legal que a palavra tem que falar conosco. Deixa o outro para Deus, amém? Mas marido e mulher pode dar uma cutucada, porque é osso dos ossos, carne da carne, né? Tem uma cumplicidade ali. Mas é sobre isso que Jesus nos fala aqui em Lucas 14, 25. Vamos ler na Nova Almeida Atualizada, na NAA. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se para eles, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos e os seus irmãos e as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Meu Deus. Se alguém vem a mim, eu vou ler de novo, e não me ama mais do que ama sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus nem colocou aqui o carro, a casa, o salário e o emprego, porque Ele considera essas coisas bem abaixo destas outras. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E agora Jesus propõe uma parábola. Ele diz: e qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Vou traduzir para os dias de hoje. Você quer construir um puxadinho na sua casa, um quarto a mais, uma peça a mais, ou uma casa mesmo. Você vai simplesmente começar a colocar os tijolos, ou primeiro você vai calcular quanto vai custar a obra? Fazer um orçamento com a construtora, ou do material de construção mais a mão de obra? Você vai calcular. Se você não calcular, o que acontece? Vai faltar dinheiro. Para não acontecer, olha o que Jesus diz: que tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem, zombe dele.
Imagina, você começa uma casa, você coloca o alicerce, você coloca as paredes, quando chega a hora de botar o telhado, acabou o dinheiro. E agora, fica lá a obra inacabada. E aí, gente, vira que nem lá em Porto Alegre tem, aqui em Novo Hamburgo também tem, aqueles edifícios abandonados. Quem já viu aquelas obras abandonadas? É feio, né? Lá em Porto Alegre vão demolir daqui a uns dias aquele esqueletão, que é aquele prédio que tem lá no centro de Porto Alegre, que uma obra que uma construtora começou e veio à falência e não teve como terminar. Muitas vezes nós começamos coisas na vida que nós não terminamos, porque nós não calculamos direito. Aqui Jesus está falando sobre planejar e sobre analisar as coisas antes. Nós vamos continuar. Ele também diz o seguinte, no último versículo, no versículo 29, desculpa, pode deixar o 28. Então, pois qual de vocês, isso aí. Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces, não podendo terminar a construção, todos que virem zombem dele. E olha o que as pessoas vão dizer: este homem começou a construir e não pôde acabar. E olha como Jesus conclui no versículo 31. Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se vai precisar de 10.000 homens, se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando ele ainda longe, envia uma embaixada, um mensageiro pedindo condições de paz. Jesus usa um outro exemplo então no versículo 31 e 32. Se um rei vai para uma guerra e ele vê que não vai ter condições de ganhar a guerra, ele logo pede as pazes, porque ele vê que não vai ganhar a guerra. Ele está novamente falando sobre observarmos o custo. Numa guerra, o custo é quantas vidas eu tenho para lutar, quantos soldados eu tenho. Nós estamos vendo agora ali um conflito entre a Venezuela querendo um território que é da Guiana, né? Eu estava vendo que a Venezuela tem quase 20 vezes mais soldados do que a Guiana. A Guiana é um paizinho pequeno. 20 vezes mais soldados. Se tiver uma guerra, qual é a chance da Guiana ganhar? Se não tiver uma intervenção externa, nenhuma. Então tem coisas que nós precisamos calcular, olhar, observar. E olha agora o versículo 33, como é que Jesus diz: assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Você entendeu essas parábolas? Você entendeu o que Jesus está tentando falar? Eu vou tentar explicar para você. Por que ele traz a parábola da torre e do rei indo para uma guerra, quando ele está falando sobre colocar em primeiro lugar o reino de Deus? Porque ele diz: o reino de Deus tem um preço a pagar. Andar com Deus tem um preço a pagar. A vida com Deus é uma vida que exige algumas renúncias. Ei, antes de decidir ser meu discípulo, olhe para você mesmo e veja: você está disposto a pagar o preço? Esta é a pergunta de Jesus. Há um preço a pagar. É disso que Jesus está falando. Você então, antes de decidir ser meu discípulo, observe bem, porque é necessário renunciar a algumas coisas. Quando eu vou comprar um produto, o que eu faço é abrir mão de alguma coisa para ter outra. O meu dinheiro é algo que eu me esforcei para ter ele. Ele custou horas de trabalho ou algum bem que eu vendi. O meu dinheiro custou algo para mim. E quando eu compro um produto, eu estou dizendo assim: eu abro mão deste dinheiro para ter este produto. Sempre para você ter uma coisa, você vai ter que abrir mão de outra. Quem aqui já foi comprar um carro novo e teve que dar o velho de entrada e juntar mais um dinheiro? Quem já fez isso? Quase todo mundo. Tem alguns amigos meus que gostam dos carros velhos, eles guardam. Gostam de relíquia. Mas a maioria das pessoas, para você ter algo melhor, você vai ter que abrir mão.
de alguma coisa. Tudo na vida tem um custo, nada é de graça. E aí você vai dizer: mas pastor Dionísio, agora eu peguei o senhor numa contradição, porque a Bíblia diz que a salvação é pela graça, que Jesus de graça deu a sua vida numa cruz. E é verdade, é extremamente verdadeiro as duas coisas. A salvação é de graça e ela exige renúncia, as duas coisas ao mesmo tempo. Olha só, você e eu não podemos comprar a salvação, porque nós não merecemos a salvação. Mas para que possamos andar no caminho da salvação, nós precisamos renunciar a muitas coisas, e é disso que Jesus está falando. Eu vou trazer um exemplo para que você entenda. Digamos que você ganhe uma oportunidade de emprego, de um emprego muito bom em outro lugar do mundo, em outro país. Imagina que chegue em você alguém da sua área e diga: olha, eu tenho uma oportunidade para você muito boa nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Nova Zelândia. Muitos brasileiros vão para esses lugares. Você vai ganhar 10 vezes mais do que você ganha aqui. Já tem uma casa te esperando, tem um carro lá para você, o cargo é bom, o emprego é certo, está aqui a passagem. Você ganhou tudo de graça. Você não fez nada para merecer, você ganhou. Mas a questão é, você tem que ir para lá agora. Para ir para lá você vai ter que deixar para trás tudo que você tem aqui. Não é assim? Quantas pessoas, nós tivemos um casal de amigos que tiveram uma oportunidade de viver fora, já tinham até trabalho lá, tudo. Quando eu abri a porta para eles irem, eles torraram todos os bens deles aqui. Venderam a casa, venderam o carro, venderam tudo. Por quê? Porque analisando a conjuntura que eles estavam analisando, eles viram que tudo que eles tinham aqui era pouco perto do que eles iam ter lá. Então eles analisaram e eles viram que valia a pena abrir mão de tudo que tinham aqui, porque havia algo melhor destinado para eles lá. Vocês estão me entendendo? Sempre que nós vamos conquistar algo, é necessário abrir mão de outra coisa. E o reino de Deus não é diferente. A salvação é de graça. Deus está convidando você para algo que Ele realizou. Ele está abrindo a porta da salvação. Mas você não pode estar no reino de Deus e no mundo ao mesmo tempo. Você vai ter que se retirar de um lugar, de um estilo de vida, de um padrão de vida, para poder estar no reino de Deus. Quem está me entendendo? O reino de Deus exige renúncia. E eu preciso dizer isso para você, porque essa é a palavra de Deus. Nós vivemos numa época em que muitas igrejas já não falam mais isso, em que tudo é um oba-oba, é a graça barata, onde cada um faz o que quer, viva os seus pecados, aproveite a vida, desfrute, e no final você vai para o céu, porque está tudo certo, Deus é 10. Meu irmão, existe céu e existe inferno. O reino de Deus é real, mas ele exige um caminho que é estreito, uma porta que é estreita. Você vai ter que passar por ela. Não é brincadeira. A nossa vida com Deus não é brincadeira, é algo sério. Jesus morreu. Gente, Ele não foi na Disneylândia por você. Ele não foi no shopping e comprou um voucher para você. Ele deu o sangue dele por você. É morte, é dor, é sofrimento, sabe para quê? Para que você não morra, pereça no inferno, para que você tenha vida eterna. Jesus morreu por você. Ele fez a parte dele, ele se sacrificou por você. Mas agora ele diz: filho, é de graça, eu estou dando a passagem, vem para o meu reino. Ah, mas para ir eu vou ter que deixar tudo. Isso que você tem aí não é nada. Vem para cá e você vai ter tudo. Amém? É incrível como Jesus nas suas parábolas ele vai falar sobre tudo isso. Podemos ler Mateus 13, versículo 44. Aqui Jesus traz uma parábola.
Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, escondido, num campo, que um homem achou e escondeu de novo. E então, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Eu gosto muito dessa parábola. Ela fala muito comigo. Porque o reino de Deus não é uma coisa sem valor, ele é um tesouro. É uma coisa de alto valor. É uma coisa tão incrível, tão valiosa. Quando você conhece Jesus, quando você conhece Deus, quando você entende o que Deus está propondo para você, o tipo de vida, o padrão de vida, quando você entende o que é a presença do Espírito Santo, quando você recebe Jesus no seu coração, quando você consegue enxergar as promessas eternas de Deus, que já começam nessa terra, você entende que você recebeu um tesouro. Só que esse tesouro, ele está num campo. E para comprar esse campo, para comprar esse tesouro, você precisa vender tudo que você tem. É isso que esse homem fez. Imagina comigo. Imagina que você é uma dessas pessoas que faz serviço de empreitada, assim. Tem pessoas que fazem isso, que capinam a terra, que cortam a grama, né? Trabalham com jardinagem. Imagina que alguém te dá um campo e diz: ó, vai lá e capina para mim aquele campo, R$100 o dia. E você vai lá no sol, com o chapeuzinho, com a sua enxadinha, começa a capinar o campo. E aí lá pelas tantas você sente uma coisinha dura na terra. Você abre a terra, tem um buraco, você abre um buraco ali, tem uma caixinha de madeira, um cadeadinho. Você faz uma forcinha, o cadeado abre, e você abre e está cheio de coisas preciosas, joias, ouro, prata, moedas antigas. É pesada aquela caixinha, puro ouro. Pensa, se a grama do ouro está uns 200, 300 reais, nem sei quanto é que está a grama do ouro agora, mas está valendo bastante. Tinha quilos de joias. Mas aquele homem não é um ladrão. Ele diz: esse campo não é meu, esse tesouro não é meu, eu vou enterrar ele de novo, vou tapar ele. E aí ele chega no dono da terra e pergunta: quanto é que vale essa terra, meu senhor? Essa terra vale 200 mil. O homem vai para casa e calcula: minha casa vale 120, o meu carro vale 30. Eu tenho um dinheirinho guardado, é mais tanto. Se eu trabalhar todas as noites na pizzaria, é mais tanto. E ele vai calculando, ele vende a TV, ele vende o carro, vende a geladeira, vende o terreno, vende a casa, vende tudo, juntos 200 mil. E todo mundo diz: o cara está louco, ele vendeu tudo, até a geladeira. O cara está louco. Mas aí ele chega com alegria diante do dono daquela terra e diz: meu amigo, está aqui os 200 mil, quero comprar essa terra. Vão no cartório, passa por nome dele, e na hora que a terra é dele, ele vai lá e desenterra o tesouro. Aí ele compra todos os campos em volta. Aí ele compra uma casa, 2, 3, na serra, no campo, na praia. Paga a faculdade para os filhos, para os netos. É disso que se trata o reino de Deus. Não se trata de eu jogar fora algo para ter algo pior, mas se trata de eu abrir mão de coisas que valem pouco, perto de algo que vale muito. O reino de Deus vale muito. O reino de Deus vale mais do que qualquer coisa deste mundo. Mais do que os prazeres passageiros, mais do que uma noitada na farra, mais do que a droga, mais do que o álcool, mais do que a bebida. O reino de Deus vale mais do que a transitoriedade do pecado. O reino de Deus vale mais do que o tapinha nas costas dos amigos. O reino de Deus vale mais do que ser aprovado nas redes sociais, ter um monte de like das pessoas. O reino de Deus vale mais do que tudo nessa vida. Se você ainda não entende o valor do reino, eu queria que você entendesse, porque é algo tão precioso, é um tesouro. O reino de Deus tem tudo o que você precisa.
O reino de Deus não é só nessa terra, o reino de Deus é eterno. Quem está no reino vai ter a eternidade. Quem está no reino vai viver para sempre com Jesus. Quem está no reino, todas as coisas vão passar, mas você não vai passar. Também no versículo seguinte conta uma outra parábola. Versículo 45 e 46 fala de uma pérola de grande valor. É uma parábola comparada. Diz: ao reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas, e que um dia encontrou uma pérola de grande valor, e ele foi e vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Imagina você achar uma coisa que vale mais do que todas as outras que você tem. O apóstolo Paulo tinha prestígio antes de ser cristão. Ele era um perseguidor dos cristãos, ele era um líder judeu, ele tinha prestígio da sinagoga, ele tinha diploma porque ele tinha estudado teologia com os melhores da época, ele tinha poder, autoridade, ele andava com um pequeno exército com ele. Paulo tinha muitas coisas diante dos homens, mas quando ele entendeu que Jesus era real, quando ele teve um encontro com Jesus, ele considerou tudo isso como perda, como esterco, como lixo, e disse: eu quero Jesus, é só o que eu quero, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é o único que vive, Ele é o que era, que é e que há de vir, eu quero agradar a Ele. E ele começou uma nova vida, e por isso ele foi perseguido, passou por muitas coisas, mas hoje ele está com o Senhor. E os seus perseguidores, todos se perderam. Nós podemos escolher hoje que tipo de vida nós vamos ter. Uma vida tendo Jesus como mais uma coisa na nossa vida. Tem pessoas que levam o evangelho assim: eu sou gremista, sou brasileiro, sou mecânico, sou tal profissão, e eu também sou cristão. Cristão é mais um pedacinho da tua identidade. Ir à igreja é mais uma coisinha. Eu sou cristão, eu vou na igreja no domingo, no sábado. Eu acredito nas palavras de Jesus, eu acho legal o que ele falou. Olha, joia. Se todo mundo fosse assim. Mas agora quando você vai olhar a vida dessa pessoa, a vida dela não é condizente com o evangelho. Ela não ama como Cristo amou. Ela não perdoa como Cristo perdoou. Ele não é um pai conforme o padrão da Bíblia, não é uma mãe conforme o padrão da Bíblia, não é um marido honesto e fiel conforme o padrão da Bíblia, não é honesto com as suas palavras, não é honesto nos seus negócios. Sabe que hoje, infelizmente, tem muitas empresas que, se você chegar e você dizer que é crente, eles não te dão crédito. Porque tem muita gente que se diz crente, que se diz cristão, e que deu mau testemunho. Vocês sabiam que se um pastor chegar no banco e dizer que é pastor, eles não emprestam dinheiro? Porque tem muitos pastores que deram mau testemunho. Então simplesmente se dizer cristão não basta. Eu quero ler com você, quero lembrar só, eu não vou ler, né? Uma história que está em Gênesis capítulo 19, você pode ler em casa, que é a história de Ló. Vocês lembram de Ló? Ló era sobrinho de Abraão, e Ló foi morar na cidade de Sodoma, do lado da cidade de Gomorra. E um dia Deus decidiu destruir essas cidades. Vocês lembram dessa passagem? E quando Deus decidiu destruir essas cidades, Deus, pela sua bondade, ouvindo a oração de Abraão, o pedido de Abraão, Deus enviou 2 anjos até a casa de Ló para salvar Ló. Quando os anjos chegaram lá, os moradores da cidade, diz que desde os pequenos até os mais grandes queriam abusar dos anjos. Pensa como a cidade estava pervertida. E aí os anjos disseram: Ló, pega tuas filhas, pega a tua mulher
pega os teus genros, pega a tua família, e vamos sair dessa cidade agora, porque Deus vai destruir a cidade, mas Deus decidiu salvar você e a sua família. Vocês lembram disso? E aí a Bíblia diz para nós o seguinte, que Ló começou a se demorar. Sabe por que ele começou a se demorar? De certo ele começou a pensar, o que eu vou botar na mala? Será que eu levo essa roupa? Será que eu levo aquela? O que eu vou levar? O que eu vou fazer? Mas será que eu vou ou não vou? E aí a Bíblia diz o seguinte, Deus foi misericordioso com Ló, e os anjos pegaram nas mãos de Ló, da sua esposa e das suas filhas, e arrastaram eles para fora da cidade. Os anjos pegaram nas mãos e disseram, venham, venham, a cidade vai ser destruída, venham. E aí eles foram saindo da cidade, e quando eles estavam fora da cidade, Deus mandou fogo do céu, e o fogo consumiu aquelas 2 cidades e toda aquela campina. Eu estava assistindo essa semana um vídeo do Rodrigo Silva, eu gosto muito dele, aquele arqueólogo cristão, onde ele mostrava a cidade de Sodoma e Gomorra como ficaram. Tem os restos até hoje. E aquela região toda foi queimada, e a geologia prova, é um vale todo que foi queimado, até as rochas foram derretidas. E os cientistas explicam da seguinte forma, porque eles não creem que foi Deus, né? Que deve ter caído um meteoro, e que quando chegou a 4 quilômetros de altura, ele se explodiu no ar, e ele desceu queimando em vários pedaços, com a força de 50 bombas atômicas. Vocês imaginam a força do que destruiu Sodoma e Gomorra? E Deus fez isso porque não tolerava mais a maldade daquele povo. Mas no meio daquele povo, Deus foi bondoso. Deus, por graça, não porque Ló era melhor, Ló não era melhor, Ló escolheu morar naquele lugar. Ló era conivente com o mal daquela cidade, mas Deus por graça salvou Ló. E agora a questão é, mas para ele ser salvo, ele teve que deixar tudo para trás. Diz que a mulher de Ló, nos últimos instantes, olhou para trás. A palavra olhou para trás não é uma boa tradução, tá? Em hebraico, olhar para trás significa voltar. Ela voltou, e por isso que ela virou uma estátua de sal. Ela virou porque as cinzas daquela cidade tomaram ela, e ela foi incinerada junto com a cidade. Que eu e você não sejamos como a mulher de Ló, que estamos sendo retirados desse mundo, mas olhamos para trás e começamos a desejar as coisas desse mundo. Começamos a dizer, eu quero a minha casa, como eu gosto disso. Não, se Deus está nos tirando pela mão, é porque este não é o nosso lugar. Deus tem uma vida melhor para nós. Não volte de onde Deus te tirou. Não volte para o pecado que você vivia antes. Não volte para a velha vida. Viva uma nova vida, porque você foi comprado por um sangue precioso de Jesus. Você foi comprado pelo corpo do Senhor. Deus tem vida para você e para mim. E olha o que acontece, Marcos 10, 28. Quando nós obedecemos o Senhor. Marcos 10, 28. Quero convidar o irmão que toca o piano para vir aqui. A banda pode ir subindo. Nós temos Santa Ceia para ministrar. O pastor não vai pregar a noite toda, graças a Deus. Marcos capítulo 10, versículo 28. Vocês viram que eu gosto das parábolas de Jesus, né? É incrível como ele ensinava coisas profundas com histórias tão simples. Se você ainda não nos acompanha, nós temos um devocional que nós gravamos todos os dias em áudio. Todos os dias de manhã a gente compartilha nas redes da igreja, no grupo do WhatsApp, no Spotify também, o devocional de fé, que é um áudio meditando na Bíblia. 10, 15 minutos. E agora nós estamos fazendo uma série sobre as parábolas de Jesus. Foram 32 parábolas ao todo. É incrível que Jesus trouxe coisas muito profundas nessas parábolas. Em Marcos 10, 28, Jesus tinha falado com os discípulos sobre essa questão da renúncia. E diz assim: então Pedro começou a lhe dizer:
Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Repete comigo: nós deixamos tudo. Deixamos a velha vida, deixamos o pecado, deixamos os nossos prazeres, deixamos a nossa filosofia humana, deixamos o nosso jeito de ser e seguimos o Senhor. Pedro disse: Senhor, nós deixamos tudo. E de fato os 12 discípulos tinham deixado tudo. Eles largaram os seus projetos, os seus sonhos, e eles embarcaram numa aventura missionária com Jesus, 3 anos. De cidade em cidade, de rua em rua, de praça em praça, pregando o Evangelho. 3 anos incríveis. E aí eles dizem: Senhor, nós abandonamos tudo. E olha o que Jesus responde para eles. Para mim essa é uma promessa fantástica. Eu em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, filhos ou campos por minha causa, ou por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Aleluia. Você acha que você abriu mão de alguma coisa de valor? Deus tem 100 vezes mais nesta terra para você. Deus tem 100 vezes mais nesta terra para você, e na vida por vir, a eternidade. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tive que deixar alguns amigos que me levavam para um caminho errado. Mas Deus me deu já amigos 100 vezes mais fiéis, 100 vezes mais verdadeiros, 100 vezes mais honestos comigo do que os que eu tinha antes. Quando eu comecei a seguir Jesus, algumas pessoas se afastaram de mim, mas muitas outras se aproximaram de mim. Quando eu comecei a seguir Jesus, Jesus mandou largar o emprego que eu estava, a área que eu trabalhava, porque não agradava a Ele. Mas Deus já me abençoou mais do que 100 vezes mais, abrindo portas e me abençoando. Quando eu comecei a seguir Jesus, eu abandonei um jeito errado de me relacionar, mas Jesus me deu uma família que me faz 100 vezes mais feliz do que eu era antes. Quando você anda com Deus, sim, você abre mão de algumas coisas, mas o que Deus tem para você é 100 vezes melhor, é muito melhor. Não tenha medo de abrir mão, não tenha medo de deixar de lado o jeito antigo que você tinha, as coisas que você vivia antes. Sabe, no mundo existem lugares que, se você disser que você é um cristão, você é expulso da família. Nos países árabes você pode ser morto. Na Índia os pais matam os filhos que se dizem cristãos. Na China o governo prende você. Se um funcionário público na China diz que é cristão, ele perde o emprego. Mas eu digo para você uma coisa: o nosso Deus há de recompensar em glória cada filho, cada filha que não nega o seu nome. Tem jovens aqui que, quando disseram para sua família que eram cristãos, tem homens aqui, mulheres também, que quando disseram para sua família que eram cristãos, a família se afastou. Eu sei que isso aconteceu com alguns de vocês, mas eu quero dizer que o testemunho de Cristo na vida de vocês vai aproximar mais ainda essa família, e no futuro vocês vão ganhar essa família toda para Jesus. Deus recompensa, porque o reino de Deus é um tesouro valioso. O reino de Deus vale mais que tudo, vale mais que tudo, meu irmão. O reino de Deus na sua casa é alegria para a tua família. O reino de Deus no teu trabalho é multiplicação. O reino de Deus na tua vida pessoal é saúde, é paz, é sono tranquilo. O reino de Deus vale mais, 100 vezes mais, muito mais. É isso que Jesus está oferecendo. Mas tem um preço. Deixa as coisas velhas.
Deixa o pecado, deixa o antigo jeito de ser. O ano está só começando. E hoje nós vamos tomar a ceia. Nós vamos tomar do cálice, comer do pão. E você tem a oportunidade diante de Jesus de fazer um pacto renovado com Ele. Você tem a oportunidade diante de Jesus de dizer assim: Senhor, eu estou aqui para renovar a minha aliança contigo. E neste ano eu declaro que eu serei diferente, Senhor. Nós falamos aqui de jejum e oração. Quem sabe você pode fazer um jejum da sua língua, de não falar palavrões, começar agora e ir até a eternidade. Quem sabe você pode fazer um jejum de murmuração, dizer: Senhor, o meu jejum é que eu não vou mais reclamar de nada. Quem reclama não recebe. Quem sabe você pode fazer um jejum de brigas, dizer: Senhor, eu não vou mais brigar com a minha esposa, eu não vou mais brigar com o meu marido, eu não vou mais brigar com os meus pais, com os meus filhos. Senhor, eu vou ser paciente, o meu jejum é paciência. Quem sabe você pode fazer um jejum abandonando pecados que não agradam a Deus na sua vida íntima. Quando você abre mão de algo, Deus recompensa com 100 vezes mais, porque o reino dele vale mais. As crianças estão chegando, eu estou esperando elas chegarem. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pai querido, Tu és tão bom, Senhor. No meio de uma geração corrupta e pecaminosa, o Senhor nos encontrou, como o Senhor encontrou Ló e a sua família. O Senhor enviou a sua palavra para nos tirar desse mundo perverso. O Senhor enviou, Senhor, a tua palavra para nos tirar do lugar da escuridão. E o Senhor nos trouxe ao seu reino. Agora, Senhor, nós dizemos sim. Nós queremos deixar tudo que é necessário. Nós queremos viver uma nova vida. Nós queremos experimentar os teus sonhos. Pai, nós decidimos renunciar todo pecado, todo pensamento impuro, todo jeito antigo de viver que nós tínhamos. Nós decidimos renunciar, Senhor, os prazeres desse mundo, para poder viver uma nova vida contigo. Decidimos renunciar, Senhor, tudo aquilo que no nosso coração nos afasta de Ti. Decidimos renunciar, Senhor, as nossas próprias razões e filosofias, para que o Senhor possa habitar em nós. Senhor, essa noite nós recebemos o reino que vale mais. Nós abrimos mão, Senhor, de algo pequeno e passageiro para receber algo grande e que vai permanecer para sempre. Oh Deus, obrigado porque o teu reino permanece. Obrigado, Senhor, porque o teu reino é para sempre. E obrigado porque o Senhor nos recebe como estávamos, e o Senhor nos transforma com a tua presença. Nesse momento, meu irmão e minha irmã, faça uma oração sincera a Deus. Confesse ao Senhor os teus pecados, como nós vamos ler no texto de 1 Coríntios 11. Que cada um analise a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Traga diante de Deus nesse momento o seu coração e diga: Espírito Santo, me ajuda a ser transformado. Diga assim: Espírito Santo, me limpa de todo mal. Perdoa os meus pecados, Jesus. Eu faço um pacto contigo, Senhor. Eu quero viver este ano e todos os anos da minha vida em santidade. Eu quero viver, Senhor, para o teu agrado toda a minha vida. Vem, Senhor, toma a minha vida.
Oh, Deus está aí, Deus está tomando seu coração nessa noite. Aí está o Senhor tomando seu coração nesta noite. Há uma presença do Espírito Santo aqui. Deus está inundando corações nessa noite. Ele diz: onde há quebrantamento de coração, aí há a minha presença, diz o Senhor. Senhor, nós começamos esse ano nos humilhando aos teus pés. Somos pecadores, mas decidimos andar contigo. Eis aqui as nossas vidas, Senhor.